Eu separei uma página da nutrida correspondência do Steve Bannon com Jeffrey Epstein, uma página que se refere ao Brasil, à América do Sul e a um plano de conquista de 24 países europeus e do Brasil, como uma alavanca, eles falam uma leverage, uma alavanca para o quê, César? Para um poder mundial. De quem? Do sistema financeiro e das grandes plataformas. Vivi, eu estou cada vez mais convencido de que nós vamos chegar a uma conclusão surpreendente, uma projeção possível de cenário. Os escândalos sexuais que são abjetos, odientos, são crimes imprescritíveis que todos passem longas temporadas na prisão. O que eles fizeram com adolescentes, com menores de idade, meninas e meninos, é imperdoável. Mas, William, isso foi uma isca. O objetivo verdadeiro, não nos percamos na ideia de que estamos lidando com uma perversão sexual sem limites. Sim, claro, imperdoável, que não haja dúvidas. Isso era uma isca. Uma isca para quê? Para ter uma estrutura tentacular de poder e influência. Com que objetivo? Nós podemos ler, se você quiser, Vivi. Vamos ler, professor. Vamos Eu traduzo para vocês. Por favor. Porque tem momentos muito específicos do inglês que vale a pena traduzir. O princípio é muito claro, não há dúvida nenhuma na tradução. O Bolsonaro é uma ruptura forte, é game change, vai mudar o jogo. Nenhum refugiado desejará ir para o Brasil. Bruxelas não dirá a ele nada o que fazer, isto é, direitos humanos, ONU. Ele apenas precisa que a economia recomece. Massive, colossal. O que é massive? A vitória do Bolsonaro. 1,8 trilhões, GDP é PIB em inglês. Agora o que vem é muito impressionante. Diz o Steve Bannon, eu sou muito próximo a eles, a essas pessoas, a esses rapazes. Eles querem que eu seja um conselheiro. Eu devo fazê-lo? E todos têm essa relação com Epstein, de tentar criar um conselheiro. O que você me aconselha? Ele é literalmente um power broker, é alguém que distribui poder. Resposta do Epstein, aqui é preciso traduzir e explicar. É uma espécie de, mais uma vez o argumento de reinar no inferno. O que é isto? É um provérbio muito comum nos Estados Unidos, em inglês, muito usado nos Estados Unidos. Better to reign in hell than serve in heaven. É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Resposta do Steve Bannon. Brasil e Europa conduzem para um resultado que é reinar no céu. Fica pior. Passa lá. Diz o Jeffrey Epstein para o Bannon, mas você não conheceria ninguém lá no Brasil. E ao contrário da Europa e do jogo de bridge. Recordando para a audiência que o jogo de bridge é considerado o xadrez das cartas. Tem arte combinatória, exige cálculo matemático, é um jogo muito complexo de cartas. É um jogo, em alguma medida, com a previsibilidade da matemática e com o acaso das cartas. South America is more like 52 pickup. Isso eu fiquei indignado com isso. E ninguém é obrigado a saber. 52 pickup é um jogo de crianças. É assim, Vivi. Você pega as cartas e joga no chão. E diz para a criança arrumar as cartas. A América do Sul é 52 pickup. É jogo de criança. É coisa de nada. Vale muito pouco. É imprevisível. É errático. Joga as cartas no chão. E a família Bolsonaro vem pegar. E nós vamos lamber o chão. Eu penso que financistas como Thornton e Kwok seria uma grande ajuda para o Brasil e de uma ajuda marginal para a Europa, se fosse uma ajuda. Por quê? Porque a Europa está estabelecida. O Brasil, nós não somos ninguém. Somos uma floresta, não somos? Temos macaco andando nas cidades, não é isso? Tem jacaré atravessando rua. I get that. Critical mass. Eu compreendo isto. Se você controla o Brasil e 25 países na Europa, that's leverage, é uma alavanca. Para o quê, William? Para o poder mundial. De quem?
do sistema financeiro do qual ele veio, de professor de matemática para Wall Street e das grandes plataformas. É disso que se trata. Então, eu queria propor algo, César. Não em nenhuma circunstância vamos abrandar a nossa justa indignação contra este homem e esta rede que ele criou de pedofilia, de estupro, de abuso sexual, de tráfico humano. Os crimes são imprescritíveis e as pessoas envolvidas neste crime têm que ser exemplarmente punidas, entre elas Donald Trump. Mas o que está em jogo é mais do que isso, Vivi. O que está em jogo é, através de isca sexual, a criação de uma rede de comprometimentos, de uma rede tentacular de poder. Vocês me permitem usar uma analogia? Claro. Daniel Vorcaro. Mas vou dizê-lo com todo o cuidado do mundo, porque nós não somos pessoas levianas. Em nenhuma circunstância eu estou me referindo à criação de uma rede infernal de abuso sexual. Não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo a uma técnica de agência de espionagem usada pelo Sérgio Moro em Curitiba, como agora o Tony Garcia tem denunciado, e vocês entrevistaram aqui o Tony Garcia. Gostei muito da entrevista. Qual era a técnica do Sérgio Moro, qual é a técnica do Epstein, qual é a técnica do Daniel Vorcaro? Criar uma estrutura tentacular na qual você envolve pessoas de todos os níveis, de todas as esferas políticas. No primeiro momento, a sua aproximação tem como base o puro poder. No caso do Epstein, do Daniel Vorcaro, poder financeiro. Então, oferece para alguém escrever um artigo no jornal, o artigo numa revista, pago R$200 mil. Vivi, quem recusa? Você leva um susto. Claro. Pede para você escrever um livro, diz, eu pago R$2 milhões de adiantamento pelo livro. Você se considera o verdadeiro Stephen King, não é verdade? Você acha que você virou o Paulo Coelho. Quando você perceber, quando estourar o escândalo, o seu nome está lá. Então, do que se trata, na verdade, para o Jeffrey Epstein, é da criação de um círculo infernal que tem essas perversões sexuais como isca. Isca para quê? Para comprometer as pessoas. Instrumento de chantagem. Para isso. Para tirar fotos, para fazer vídeos. São milhões de páginas e os Epstein's Files é apenas parcialmente a revelação do conteúdo total. São milhões de páginas, milhares de vídeos e de fotos. As fotos são absolutamente repulsivas. É difícil ler as mensagens. É difícil ver as fotos. Você vê meninas de 8, 9 anos de idade. Você vê meninos de 8, 9 anos de idade. Você começa a atar as pontas. E muito do que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, você começa a compreender algumas coisas. Você começa a compreender por que certos políticos são totalmente reféns de determinados países, conhecidos por serviços de espionagem absolutamente eficientes e eficazes. E você lembra que isca sexual é uma das técnicas mais antigas dos serviços de espionagem em todo o mundo, voltando à célebre Mata Harari. E nós começamos a montar o que está acontecendo. Essa página, há muitas outras páginas em que Bannon e Epstein falam do Brasil. O que está em jogo? Proponho, César. Porque o César tem sido muito importante. Eu lembro que aqui no ICL, César, você foi muito criticado. Você propôs um organograma da extrema-direita transnacional. E todos disseram para você, o César está delirando. Eu lá atrás eu disse, não, o César está totalmente certo. Me escreveu para dizer isso. Está totalmente certo. O que nós estamos vendo, Vivi? A montagem de um circuito transnacional da extrema-direita, financiado fortemente pelo sistema financeiro e pelas grandes plataformas. E o que está fazendo o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro agora? Eles estão fazendo uma viagem por esses países de modo a angariar fundos e promessas de apoio. Qual é a principal promessa de apoio que eles desejam? Apoio irrestrito das grandes plataformas. 2026 neste país será a antessala. Eles não falaram better to reign in hell than serve in heaven. Este país será a antessala do inferno. Nós vamos enfrentar o que aconteceu em 2018 e em 2022 não é nada perto do que está para acontecer em 2026, com o uso da inteligência artificial e com o apoio massivo das plataformas para a vitória da extrema-direita ou para a relativização máxima de uma possível vitória do presidente Lula. Se ficar configurado
uma vitória, um favoritismo real do presidente Lula para a reeleição, as plataformas investirão tudo que elas podem para que não seja uma vitória no primeiro turno, para que seja uma vitória muito apertada, de modo que, mais uma vez, nós sejamos reféns do Congresso. Vivi, é isso. Eu passei os últimos 2, 3 dias lendo muitos desses files. Poucas vezes na vida eu li coisas tão repugnantes. E olha, há anos eu estudo a extrema-direita. Para eu dizer que poucas vezes na vida eu li coisas tão repugnantes, é porque o que eu li é de embrulhar o estômago. Mas foi preciso passar por cima disto para compreender que o que está em jogo é outra coisa. Eu estou propondo que o que estava em jogo naquela ilha maldita do Jeffrey Epstein, que o que estava em jogo nesse círculo infernal que ele criou de abuso sexual, de tráfico de pessoas, o que realmente estava em jogo não é perversão sexual. É um projeto de poder mundial da extrema-direita.